Olá, eu quero aqui, um amigo meu fez contato comigo por telefone, mandou um áudio e ele fez algumas perguntas que eu vou tentar responder. Como as perguntas são assim, eu achei interessantes, eu resolvi gravar um vídeo e vai para você aí, tá, meu amigo? Especialmente para você, meu amigo Charles. E a minha esposa teve que elaborar as perguntas, né? Minha senhora aqui. E nós vamos nesse momento aqui passar. Eu vou tentar responder. Eu espero que contemple as suas perguntas, as minhas respostas, ok? Vê as perguntas, por gentileza. Como você vê o mover do Espírito de Deus na igreja, Hélio? Olha, no dia de hoje, é difícil emitir um parecer que seja favorável, aonde eu vou expressar, eu vou externar o que acontece sem ofender os líderes. O que é o mover do Espírito? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então o Espírito Santo está para todas aquelas pessoas que o deixem entrar na sua vida, no seu corpo, na sua alma, ter um elo com o seu Espírito. Lá em Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que são os filhos de Deus. Então é uma questão pessoal e individual. Todos nós podemos ter o Espírito Santo de Deus. Todos nós, igrejas. A pessoa tem que ser igreja. No ano de 1870, aproximadamente, Charles Finney trouxe a ideia de que a pessoa tem que aceitar a Cristo. A Bíblia diz em Mateus 10,32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O 33 diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então a questão é essa. E é você confessar Cristo o tempo todo, seja em casa, no trabalho, na igreja, na rua, no seu colégio, no seu esporte, quando estiver orando, você tem que ser luz o tempo todo. Lá em Mateus 5,14 diz, vós sois a luz do mundo. 13, se não tem enganado. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então temos que ser luz e temos que dar esse testemunho de Cristo o tempo todo. As pessoas têm que ver em nós o diferencial. Como a igreja vai estar preparada para passar por um período de fortíssima turbulência social, econômica? Como a igreja está preparada? Olha, na verdade, os líderes deveriam hoje falar mais sobre isso para as igrejas, para elas terem um preparo mais, vamos dizer assim, um preparo mais psicológico para o amanhã que está por vir. Eu não sei se eu posso dizer que vamos ter esperança de melhorar, porque a Bíblia tem que se cumprir, o Apocalipse tem que se cumprir, né? Nós vemos alguns países em crise, né? Nós temos vizinhos aqui em crise, no momento é a Argentina, a ilha de Cuba também está em crise, né? Venezuela está em crise. Então a crise ela vai chegando gradativamente ou paulatinamente em todas as faces do planeta. A igreja, que é diferente das demais pessoas, ela tem que se preparar, ela tem que se blindar em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, seja ela econômica, psico, emocional, racional, na área da alimentação. Então, a igreja é o diferencial na Terra, ela é diferente, a igreja tem que ser diferente. Não é pelo fato da pessoa se dizer cristã ou cristão, né? No caso, a mulher cristã, o homem cristão, o servo de Deus, que ele não vai passar, ele vai passar por turbulências, vai passar por dificuldades. Lá em João 16,33, Jesus disse, no mundo tereis aflições, então nós temos que estar blindados para essa aflição. Só que isso tem que ser falado mais dos púlpitos. Os púlpitos não estão falando muito sobre isso mais. Observe-se quando você vai numa igreja visitar, não se fala disso. Então tem que preparar o servo de Deus para as tragédias, para as catástrofes que estão por vir. Porque o Apocalipse tem que se cumprir. O que nós não podemos é datar. Não podemos datar. As pessoas que dataram tiveram suas frustrações, né? A Igreja Adventista, no ano de 1844, fez uma premonição, vamos assim dizer, do que iria acontecer. Não aconteceu. No ano de 1914, a Testemunha de Jeová também. E nós não podemos datar. Nós temos que viver. A minha mensagem hoje é essa: viva o agora e o daqui a pouco. Quantas pessoas não perdendo nessa pandemia? Pessoas que nós somos privilegiados e não temos perdido parentes. Mas quantas pessoas que nós conhecíamos, pessoas que congregamos, pastores, pessoas que nós vimos no mercado, cumprimentávamos. Então, temos que saber o seguinte, a qualquer hora Deus pode nos chamar. O importante é que nós venhamos nos preparar a cada dia para encontrar com o Senhor. E a igreja está preparada politicamente? O que acontece politicamente? Hoje,
Não, eu não vejo a igreja de hoje como uma igreja de, deixa eu pegar 30 anos atrás, que é o tempo que eu tenho na fé e que estudo a Bíblia Sagrada. Há 30 anos atrás, quando o pastor dizia, o membro seguia ali o seu ponto de vista, o seu candidato, né? Hoje eu acredito que os membros estão mais esclarecidos, estão com as mentes mais abertas, né? Por exemplo, já que você tocou na questão de política, por que Bolsonaro ganhou? Porque Bolsonaro veio com um diferencial. Né? Bolsonaro é a favor da família, Bolsonaro é contra a pedofilia, é contra o incesto, contra o aborto. Então isso aí deu um boom no mundo evangélico. E vou te falar outra coisa, hein? A nível de Brasil, quem decide a política hoje chama-se evangélicos. Se os evangélicos se unirem, eles colocam o que eles quiserem. Só se unirem. Só porque na época da eleição vem a fragmentação. Cada um vota naquele que lhe prometeu alguma coisa ou vai lhe proporcionar alguma coisa no futuro. Uhum. A igreja já abraçou o neoliberalismo? Olha, esse termo neoliberalismo, na verdade, surgiu inclusive no ano que eu nasci, de 1970, ou na metade do século XX. O que acontece? O neoliberalismo está voltado muito para o mercado, para a economia. A igreja do Senhor, ela tem que ser, vamos dizer assim, ela tem que ser polivalente. Ela tem que saber de tudo um pouco e ela tem que estar preparada para tudo. Para tudo. Por isso que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que anteriormente ele diz, olha, eu sei viver com abundância, com muita coisa, mas você vê também na escassez, né? Na dificuldade, na turbulência, na tribulação. Então a igreja ela tem que entender o seguinte, nós temos altos e baixos, né? Você lembra quando nós viajávamos muito, né? Belos, bons restaurantes e tudo, só que essa fase nós reportamos até lá pro sonho quando José teve daquelas 5 vacas magras e 5 vacas gordas, né? Então as vacas magras foram tempos difíceis, tempos de fome, de escassez. E o que tá chegando para nós, não tem para onde correr, não temos para onde fugir. Você compra uma coisa que você comprava antes da pandemia por 10 reais, hoje você paga 25, né? Então a igreja tem que estar preparada, só preparada sim, mas não preocupada. Por quê? Nós temos uma promessa. As coisas vão continuar subindo, mas nós temos uma promessa. A nossa esperança não é aqui na terra. Nossa esperança é na eternidade. Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Essa morada, na verdade, muita gente quase não prega, quase não fala. Mas lá em Gálatas 4, 26, diz que a Jerusalém que vem de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. É nela que nós vamos morar. Mas isso aí são pessoas privilegiadas que vão morar lá. E para morar lá tem um critério a ser seguido. Entre eles está o que? A renúncia. Tem que renunciar às coisas que esse mundo oferece. Temos que dizer não para o pecado. Né? Tem uma passagem lá, se eu não estou enganado, eu não gosto de fornecer endereço errado, mas eu acho que é Gênesis capítulo 4, versículo 7. Né? Quando Deus diz para Caim que o pecado jazia à porta e cabia a ele dominar, ter o domínio. Porque o que é o pecado? É aquilo que sua carne deseja, tudo que sua carne atrai. E todos nós estamos propensos ao pecado, tanto o homem quanto a mulher. Cabe a nós vigiarmos e perseverarmos ali para nós termos essa garantia de um dia estar com o nosso Senhor. Na sua opinião, a igreja idolatra os Estados Unidos e Israel? Olha, a igreja não idolatra os Estados Unidos. O que acontece? Eu lembro que você estudava na época, no ano de 1998, você trouxe essa informação para mim, talvez você não lembre. Naquele período, 90% da população dos Estados Unidos era considerada cristã evangélica. Né? E lá no Salmo, não me lembro se é 33, 8, 33, não me lembro mais. Mas assim, 33:11 me parece, não tenho certeza. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então os Estados Unidos teve esse privilégio de ter o princípio da sabedoria, que era o temor a Deus. Por exemplo, os Estados Unidos esteve muito próximo, inclusive hoje, não sei se continua ainda, os seus conselheiros sendo evangélicos. O Jim Swaggart foi conselheiro de dois presidentes, ex-presidentes dos Estados Unidos, que foi o Jim Carter e o George Bush pai. Então foi um período assim em que o país teve prosperidade, porque ele ouvia conselho de quem era servo de Deus, de quem temia a Deus. É exemplo da época dos reis. Quando existiam os reis naquele período, vamos dizer assim, período monárquico, que tinha a monarquia, que comandava os reis de Judá, os reis de Israel, sempre tinha um profeta.
E quando o profeta se aproximava, que o arauto ia dizer para o rei, olha, o profeta está chegando, o rei começava a agitar, porque poderia vir profecias boas, positivas, mas também poderia vir profecias ruins, negativas, onde aquele rei iria ouvir coisas que talvez não agradariam seu coração. Aí é que está a magnitude, a maravilha de Deus. Deus é bom, Deus é pai de amor, mas também Deus é justiça. Se estiver errado, Deus vai executar a sentença. Espera só um pouquinho quanto a Israel. Israel, não, a igreja não idolatra Israel. Desculpa, você perguntou, eu falei tanto nos Estados Unidos que esqueci. A igreja não idolatra Israel, não idolatra. O que acontece? Israel é chamado de a menina dos olhos de Deus. Não adianta, não adianta. Olha, Adolf Hitler, ele matou 6 milhões e 34 mil judeus. Mas não acabou com os judeus, não acabou com aquele povo, com aquela nação. Até porque ela foi restaurada em 1948, se eu não estou enganado. Inclusive teve a participação de Oswaldo Aranha para que o Estado de Israel viesse à existência. E o povo de Deus ele está espalhado por todo o planeta Terra. Isso aconteceu na diáspora, né? Houve uma perseguição e o povo se esparramou. Aqui no Brasil eu defendo que pelo menos 70% dos brasileiros hoje são descendentes de judeus, né? Mas a igreja não idolatra. O que a igreja tem que fazer por Israel? Se eu não estou enganado, é Salmo 122:6, especificamente Jerusalém, né? Orai pela paz em Jerusalém. Sejam prósperos todos aqueles que oram por ti, que te amam, né? Então devemos sim orar por aquele povo, porque é um povo sofrido, é um povo de história, né? Foram escravos no Egito por 430 anos escravos no Egito. Então a escravidão aqui no Brasil foi abolida em 1888, quando a princesa Isabel assinou. Ainda hoje tem alguns escravos aí, ocultos, né? E vamos dizer assim, ocultos, que a gente não sabe, mas deve ter. Mas a escravidão é uma coisa terrível. Se você for olhar a história da escravidão, é uma coisa muito triste. Mas em João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é ao Pai senão por mim. Então a verdade é a pessoa de Jesus. Tá certo? Quando os irmãozinhos estiverem desempregados, passando fome, a igreja vai fazer o quê? A igreja está preparada, Hélio? O que acontece? O que é a igreja? A igreja são as pessoas que estão ali dentro do templo, formando o corpo de Cristo. O que os pastores, os líderes, os bispos, os apóstolos deveriam fazer? Toda igreja tem pessoas que passam dificuldade. Eles tinham que fazer o quê? Uma coleta de cesta básica, né? Até mesmo se a pessoa que está passando dificuldade permitir, o irmão está desempregado, não está precisando. A igreja pode ajudar voluntariamente. Aquele ditado diz que a união faz açúcar, mas não faz açúcar não, faz a força também. Se cada um der um pouquinho, não vai pesar para ninguém. Você sabe disso, quantas cestas básicas nós já distribuímos aí? E pessoas que nos ajudam, nós abençoamos e passamos. Então a igreja é isso, a igreja não é só estar ali reunido, louvando e glorificando a Deus, não. A igreja ela tem que ser ativa, ela tem que ser proativa, entendeu? Ela tem que fazer. Inclusive, só uma rápida... A igreja tem que ter coração. Coração. Você corta o C, fica oração. Você corta o O, fica ração, né? Então, a igreja tem que ter o coração, a igreja tem que ter a oração e tem que ter a ração, que é o alimento. Porque às vezes você dá um alimento espiritual, mas a pessoa às vezes está passando até fome ali. E todo líder, todo pastor, ele tem pelo menos o dever, né? Não entrar na profundidade da particularidade daquela pessoa, mas saber como é que está o irmão. Irmão, tá tudo bem, eu sei que você está desempregado, sua conta de água está em dia, sua conta de luz, você tem gás, você tem alimento na sua despensa. Isso é igreja. Isso é cristianismo. Não é só chegar ali, reunir, ouvir a pregação, o sermão e voltar, está tudo bem, não. Cristianismo é de tudo um pouco. O cristianismo entra o quê? Entra a filantropia. O cristianismo entra o altruísmo, a parte altruística de você ajudar, de você estender a mão. Uhum. Qual é a resposta de Deus tem para esse contexto de turbulência? O que acontece? Lá em Deuteronômio é uma palavra grega. Deutero quer dizer segundo e nome quer dizer lei. Eu não consigo lembrar o versículo, mas eu acho que é Deuteronômio 15:11. Diz que enquanto houver pessoas na face da terra, vai existir a pobreza, vai existir a miséria. Hoje tem pessoas na extrema miséria, tem pessoas chamadas de miseráveis.
A gente vê essas matérias aqui, me deixa muito triste. Você sabe disso, eu não consigo. Eu queria ajudar. Eu queria poder fazer. Você sabe que eu gosto muito de dar aula. É um prazer, uma satisfação. Deixa eu mudar o termo, uma satisfação. Mas eu gosto muito mais de ser garçom, de servir, de ver a pessoa comendo, ver a pessoa bebendo. Eu não sei se é porque eu já passei fome, eu sei o que é fome. Entendeu? Você sabe, eu não tenho vergonha, eu já comi lavagem, que você dá para pouco. Então hoje eu vejo a pessoa passando dificuldade, eu fico triste, porque eu tenho pouco, mas tenho. E aquele que não tem nada, aquele que está ali, ó, você vai dormir hoje, você não sabe nem se vai comer amanhã, você não sabe se vai ter o arroz, se vai ter o feijão, se vai ter um ovo. Carne bovina, fica difícil até de falar de carne bovina com essa crise, né? Mas o que acontece? Não tem como. A lei da semeadura, Gálatas 6,7. Não erreis, de Deus não se zomba. Tudo como plantar, também ceifará. Então hoje, o que nós estamos colhendo? O que foi plantado lá atrás, no passado. Estamos colhendo hoje, no presente. A igreja é espiritual, é invisível. Como você vê o agir de Deus? Você falou uma coisa certa. A igreja, ela é espiritual e ela é mais invisível do que visível. Por que ela é mais invisível do que visível? Deixa eu pegar uma coisa na prática aqui, vamos lá. Eu estou indo para a igreja e tudo, o pessoal está me vendo e tudo, tá bom. Mas lá no Salmo 90, versículo 8, diz assim: diante de ti colocasse nossos pecados ocultos. E se eu tiver um pecado oculto? E se eu estiver lhe traindo? Você não está vendo, mas Deus está vendo. Uhum. Eu estou enganando a você, mas ele não. Exatamente. E aí, como é que fica? Eu vou lá na frente, prego. Você sabe que eu não tenho dificuldade para pregar, para dar aula, eu não tenho dificuldade. Uhum. Graças a Deus, Deus me concedeu essa graça e essa misericórdia. Mas a minha vida com ele, como é que está? Eu estou vivendo, eu estou fazendo a vontade dele, eu posso estar fazendo na frente de todo mundo. E aí? Então, é uma coisa assim que ninguém consegue julgar. Porque ninguém policia ninguém, a não ser que você coloque um chip na pessoa, um rastreador e vai seguindo ela para onde ela vai o tempo todo. Certo. Quantos lares estão sendo desfeitos por causa disso aí, da traição, da falta de perdão, da falta de comunicação, do diálogo, de alguém ceder, alguém tem que dar o braço a torcer. Por exemplo, vamos para a prática aqui agora. Roupa suja se lava em casa. Exatamente. Mas você me tolera há 30 anos por quê? Você foi compreensiva. Eu errei e reconheci meu erro. Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais, olha só, jamais prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Então houve o quê? Houve um perdão da sua parte. Eu sou humano, eu não sou perfeito. Aliás, ninguém é perfeito. Embora lá em Mateus 5,48, Jesus disse: sede, portanto, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ou seja, nós temos que tentar viver nesse mundo aqui o máximo para não pecarmos. É isso que Jesus está dizendo. Mas ele sabe que nós não vamos conseguir. Mas quando nós olhamos para ele, nós falamos: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor já fez por mim. Eu não sei se contemplou. Repete a pergunta de novo, por gentileza. Porque às vezes eu falo muito, eu empolgo, é muita informação. A igreja é espiritual, é invisível? Sim, a igreja é invisível. A igreja é mais invisível do que visível. Como você vê o agir de Deus? O que acontece? A igreja é mais invisível do que visível. Tem um dito aí, eu não consigo me lembrar o nome do pastor que falou, mas é um pastor pentecostal. Ele disse que nós vamos ter 3 grandes surpresas. 3. A primeira é eu estar lá. Eu vou estar lá. Estou lutando para estar. Será que eu vou estar? Ele é que sabe se eu vou ser merecedor ou não. A segunda, aquele irmão, aquela irmã que na sua frente é um... Nós somos frustrados com isso, você sabe do que eu estou falando. Nós somos frustrados, somos decepcionados. Eu e você, nós somos decepcionados. Pessoa dentro da sua casa e tudo, de repente, vem um boom do pecado oculto. Vem a frustração. A gente vê a pessoa sábia na palavra, conhecedora, temente, prega, ensina e tudo. Mas na hora que você vê o outro lado negro, você pede misericórdia. Não entra na minha mente, a gente trabalha psicologicamente. Então entra essa fase, essa parte onde diz que a igreja é mais invisível do que visível. O que é visível é palpável. Agora o invisível, Deus, a Bíblia diz que Deus sonda nossas mentes, nossos corações e até mesmo nossos rins. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Então é Ele que nos conhece. Por exemplo, para que uma pessoa passe a conhecer a outra, ela tem que, no mínimo, morar debaixo do mesmo teto e dormir na mesma cama. No mínimo, né? Nós estamos aqui há um pouco mais de 30 anos casados, eu quero que isso dure mais 30 se nós vivemos até lá, não sei, Deus é que sabe. Então nós vamos nos conhecendo cada dia mais e mais um ao outro. Por exemplo, hoje você é que mais me conhece e eu sou a pessoa que mais te conheço. Seu pai e sua mãe já estão longe, suas irmãs também distantes. Bem no finalzinho teve outra aí, a igreja mais visível, como o agir de Deus, né? Como você vê o agir de Deus? O que acontece?
Lá em Joel capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: e acontecerá nos últimos dias, disse o Senhor. Atos 2,17 e Joel 2,28. Os últimos dias é a partir de quando? É o tempo todo dos últimos dias. Hoje é o último dia. Hoje pode ser o último dia para mim, para você, para quem vai assistir esse vídeo. Nós não sabemos como a morte vem. O agir de Deus tem um salmo, acho que é 116, 11, mas eu não tenho certeza. Quando eu digo que eu não tenho certeza, é porque depois você vai conferir aí, não é. Que diz assim: preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Quando a pessoa está em comunhão, é preciosíssima essa morte, preciosíssima essa morte. Você observa lá que lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, naquela passagem do rico e Lázaro, que eu já defendi a tese que não é uma parábola, lá diz o seguinte: que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha o privilégio, levado pelos anjos, enquanto que a pessoa que morreu sem Cristo, que foi o rico, diz que ele foi sepultado. Tá? Então o agir de Deus, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, acho que é isso mesmo, Hebreus 13, 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente ou para sempre. Então aquele mesmo Jesus que operou lá no Éden, o mesmo Jesus que operou lá no Éden, é o mesmo Jesus de hoje. Não, ele não mudou. Exatamente. Qual povo de Deus vai chamar? Qual o povo que Deus vai chamar, né? Qual povo Deus vai chamar? Deus vai chamar. O que acontece? Geralmente se prega que Jesus Cristo vai tirar a igreja da igreja. Isso é a pura verdade. Exatamente. Porque tem diferença dos chamados e dos escolhidos. Com certeza. Uma igreja pode estar lotada ali, está cheia de chamado. Agora daqueles lá terão os escolhidos. Agora, se você me perguntar qual seria o percentual, eu não sei te dizer. Não sei te dizer porque você vai para a parábola, e já é a parábola das 10 vezes que está em Mateus 25, já vai dividir, né? Metade, metade. Metade prudente, metade louca. Isso. Aí você vai para a parábola do semeador, que está em Mateus capítulo 13, aí você já vai ter que pegar, fazer a matemática e proporcionar. Às vezes vai sobrar o quê? Um terço para Deus, mas eu não creio que Deus é um Deus de barganha. Que ele vai, tipo assim, vamos dizer, pegar metade das pessoas, lançar no inferno, porque o inferno é um estágio, tá? Depois no Apocalipse capítulo 20, capítulo 20, os últimos versículos, diz que até o inferno vai ser lançado num lago de fogo. Essa é a segunda morte. No mesmo do Apocalipse diz: bem-aventurados e santos que fizerem parte da primeira ressurreição. Contra isso a morte não terá poder. Quem Deus vai transformar? Isso é um assunto que é falado no dia de hoje. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, se eu não estou enganado, que diz que soar a voz do arcanjo, né, a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, nós não precederemos, nós não iremos antes daqueles que morreram em Cristo a encontrar com o Senhor dos ares. Aí entra aquele longo discurso: mas vem cá, está no paraíso ou não está? Como é que é isso? É aquela passagem de Lucas, somente Lucas narrou, tá? Quando Jesus diz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Já está no paraíso? Não está. É um assunto muito complexo, isso quer tempo. Isso. Baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, na fala de Paulo, não está no paraíso ainda, tá? Inclusive eu pesquisei, o pessoal disse que uma das únicas vezes que as testemunhas de Jeová falam a verdade é aquela quando Jesus disse: houve erro de tradução, tá? Porque a Bíblia, como passou pela mão dos pais das igrejas, e foram muitos pais das igrejas, então eles detinham o poder de manipular e de modificar. Olha só: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aí teve a versão tradicional: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Agora, peraí, como é que ele vai estar no paraíso, sendo que Paulo disse que ele não vai preceder nós, a igreja? Paulo falou, eu acredito que ele pensava que ele ia ser arrebatado, que ele não ia preceder os que já morreram. Entendeu? Já que entra a complexidade. Então isso é tema de debate, que vai muita coisa, é um debate teológico profundo. E requer tempo. Exatamente. Eu sei de uma coisa: eu fiz o que a Bíblia falou para me fazer. Eu aceitei a Cristo, né? Embora, como eu falei, foi uma teoria de Charles Finney, mas eu confesso a Jesus Cristo, eu tento viver Jesus Cristo, eu tento andar com Jesus Cristo, embora tenha minhas imperfeições, que são muitas, que você sabe. Às vezes eu fico irado, e isso não provém de Deus, né? E é normal, não sou perfeito, né? Se eu fosse perfeito, acho que eu não estaria aqui, já teria sido trasladado. Como foi. O único perfeito, a gente sabe, com certeza, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Inclusive lá em João capítulo 8, versículo 46, Jesus Cristo falou para os apóstolos dele, né?
Vou parafrasear, tá? Uhum. Quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém. Eu nunca pequei, né? Jesus nunca pecou. Você pecou, eu pequei, quem está assistindo pecou, vizinho, da direita, esquerda, de frente, pastor, mas Jesus Cristo nunca pecou. Só Ele que é santo e perfeito. Exatamente. Qual tipo de mensagem Deus vai proclamar através do seu Espírito Santo? Olha, essa mensagem, na verdade, ela nunca poderia ter sido mudada, tá? Uhum. Infelizmente, ela foi mudada ao longo dos tempos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, vamos assim dizer, né? Qual é a mensagem? A mensagem é: eis que vos trago boas novas, né, que é o Evangelho. Uhum. Né? O que é o Evangelho? No Evangelho você encontra quem? O principal, que é a pessoa de Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso paradigma. Então nós tínhamos que seguir todos os exemplos de Jesus e pronto. Né? Hoje o que acontece? Nós nos tornamos vaidosos, nós julgamos, nós condenamos, nós sentenciamos, nós vemos defeitos, nós vemos imperfeições, não vemos virtude, não vemos qualidades, não vemos coisas boas. Tudo isso aí acaba que fica tendo uma divisão. E o agir de Deus, do Espírito Santo, fica difícil para ele operar nisso aí. Porque as pessoas têm que, de fato, conscientizar que existe um Criador dos céus e da terra. Hoje nós somos mais de 7 bilhões e meio de habitantes. Uhum. E Deus, você pensa que não, mas Deus conhece todos. Desde aquele que está ali na maior sarjeta ali, que nós olhamos assim, aparentemente não tem como, mas Deus conhece. Verdade. Deus conhece. Deus está ali assistindo. Com certeza. Agora, se você me perguntar por que ele está ali, você tem que ver o histórico. Né, que eu citei agora de Gálatas 6:7. Né? Uhum. Alguma coisa ele fez, então está passando por aquele processo. Por quê? Porque ele semeou e agora está colhendo. Exatamente. Mas tanto é que se a pessoa quiser, ela pode deixar. Ela pode mudar de vida. Com certeza. Qualquer pessoa pode mudar de vida. A prostituta, o homossexual, a lésbica, o tarado, o estuprador, o pedófilo. Se quiser mudar, Deus é poderoso para mudar. Mas para isso ele tem que dar uma chance. Essa pessoa tem que abrir o coração. Uhum. Que tipo de ensino das Escrituras vai ter? Olha, essa pergunta ela até... No dia de hoje, se fala muito em bens materiais, infelizmente. É bem polêmica, né, essa pergunta. Mas é para polemizar mesmo. Hoje se fala muito em arrecadações de dinheiro, de dízimos. Prosperidade. Teologia da prosperidade, aquela coisa. Uhum. Deus não quer nada disso. Verdade. Deus quer um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, e que esteja voltado para Ele através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar isso aonde? Hebreus capítulo 12, versículo 2. O autor escreveu assim, olha: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então o foco é a pessoa de Jesus. Exatamente. Ele é que é o exemplo, Ele é que é o nosso Salvador, Ele é que é a porta, Ele é que é o caminho, a verdade e a vida, como está em João 14,6. Então temos que deixar tudo e ter foco. O certo é eu não olhar para as suas imperfeições, porque você tem muitas. Você não olhar para as minhas, que eu acredito que eu tenho muito mais do que você. Uhum. Nós temos que olhar para Jesus. Uma coisa que eu aprendi e realmente está confirmado. Amém. Quando Deus olha para mim, para você ou para qualquer pessoa, Ele não vê nós, Ele vê Jesus. Amém. Porque Jesus morreu por nós. Exatamente. Porque se Ele for ver nós, na nossa insignificância, o certo seria Ele nos fulminar, acabar com nós. Fome. Qual a impressão? Como você vê o futuro? É o seguinte, a fome ela bate em todas as portas. Vai nos atrapalhar, vai atrapalhar nossas vidas. Então a fome ela tem que ser... Deveria ter uma correta e perfeita distribuição de renda, coisa que não tem. Então hoje, poucos têm muitos e muitos têm pouco. Infelizmente essa é a verdade. Mas para isso também nasce aqui, nos líderes, não devemos colocar tudo na conta somente do governo. Porque o governo não governa só. O governo tem seus ministros, tem os governadores, tem os secretários. Né? Ele, pelo fato de ser o presidente, no governo federal. Então tudo cai na conta dele. Mas e a distribuição? Por exemplo, presidente nenhum tem capacidade de fiscalizar todos os seus ministros. Como vai fiscalizar? Não tem como. Entendi. Como você vê as crises que vão... como você vê as crises que vão se abater? Olha, o que é a crise? A crise surge a partir de uma má gestão, de algo errado. Por exemplo, o que está acontecendo? Vamos pegar um exemplo da Argentina aqui, agora saindo um pouco da escritura e indo para o que está acontecendo hoje. Vamos pegar Argentina e Cuba, que é uma ilha. Em Cuba,
parece que houve assim, deu um boom, porque as pessoas estavam cansadas daquele regime comunista, né? Aquele sistema comunista, que tem lá os seus lados positivos, mas ao que tudo indica, a maior parte é negativa. Eu não sei falar para vocês assim claramente, porque eu não estive em Cuba, não conheço Cuba, nunca estudei Cuba. O que eu sei é que Fidel Castro me parece governo lá por 50 anos. Essa de Queiroz diz o seguinte, que política e fraude de criança tem que ser trocado constantemente. Por quê? Quando o político entra, que, por exemplo, no Brasil só pode 2 mandatos consecutivos para presidente e governador. Quando o político entra, que ele já vai pensando no 3º, 4º mandato, ele já sabe o esquema de tudo. De onde vem o dinheiro, de onde vem os recursos, de onde vem a verba. Não tem lá para ele fazer a manobra. Ele beneficia todas aquelas pessoas que estão com ele, por isso tem que ser trocado. Agora imagina a pessoa ficar 50 anos no poder, tudo que ele ditar vira lei. Na Argentina, não sei se, também não pesquisei, até porque eu estou tentando até ficar um pouco de política, fora de política. Longe da política. É um pouco fora, né? Fora e longe ao mesmo tempo. Né? O que o presidente da Argentina fez? Olha, gente, por um mês o país vai ficar proibido de exportar carne bovina. Aí o que ele pensou? Que os moradores vão se dar bem, né? Só que não aconteceu isso. O que os grandes pecuaristas fizeram? Não vamos exportar, não? Não. Então tá bom, então vamos aumentar o preço da carne. Aumentou quase 50%. Não sei se esse é um dos principais motivos que deu boom lá. Mas se não for o principal, também cooperou. Né? Porque carne, quem não gosta de comer uma carne bovina, né? Mas com o preço do jeito que está, você pode ver que o problema não é só nosso. O problema das crises financeiras, ele está sendo mundial. Mundial. Não tem quem está dando jeito. Aí você vê assim, o negócio está ruim para nós, mas você vê alguns países está pior. Na Venezuela, hoje, não se come carne de cachorro. Não se vê cachorro na rua da Venezuela, porque eles estão literalmente matando o cachorro para comer a carne do cachorro. Olha que ponto nós chegamos. E Venezuela é o 2º maior produtor de petróleo do mundo, ele pede só para a Arábia Saudita. Inclusive, se o Brasil quisesse, eu não sei como seria esse tratado diplomático, o Brasil poderia mandar água para a Venezuela, que é escassa, e pegar o petróleo da Venezuela e trazer para nós, para o Brasil. Embora o Brasil, eu li certa feita que 90% do combustível que nós usamos aqui no Brasil, ele é extraído daqui mesmo, das nossas reservas mesmo. Mas e tem a questão política que não dá nem para me falar, porque não é minha área, né? Então, qual a sua opinião sobre como a igreja poderá se superar? Eu sou até suspeito de falar isso. Estou vivendo uma fase assim muito voltada para Deus e não quero sair dessa fase. A igreja vai se superar como? Ela conscientizando que tem um Deus para todos nós, nos contemplando, nos vendo e nos abençoando e distribuindo a bênção proporcionalmente a cada um de acordo com o seu merecimento. Onde a pessoa está fazendo por onde. Né? Então é isso que eu vejo. Voltar para Deus. Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai das luzes, o Pai de todos nós. Ele é perfeito, ele é santo, ele é imaculado. A igreja, se ela fizer isso, ela vai ser bem sucedida, independente da denominação. Tá certo? Certo. Você que gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, deixe sua opinião nos comentários, o que você concorda, o que você discorda, né? Então é isso. E eu espero ter contemplado aí as perguntas. Eu gosto muito do Charles, ele sabe disso. Inclusive ele usa um termo comigo que me pesa muito, esse termo eu já falei para ele, me desmorona. Quando ele me chama de homem de Deus. Isso para mim é uma das coisas aqui na face da terra mais assim pesada. Supera muito além de grandes teólogos, grandes exegetas que sabem grego, hebraico, aramaico. Porque olha, esse peso de ser chamado de homem de Deus aqui na terra, nos dias de hoje, século 21, é para poucos. E uma responsabilidade muito grande, né? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Eli, pela entrevista.